Nesta quinta aula sobre a segurança da fé, eu quero olhar junto com vocês para o capítulo 18.2 da Confissão de Westminster, que é o parágrafo mais importante já escrito a respeito do assunto. Então aqui está. Esta certeza não é uma simples persuasão conjectural e provável, fundada numa esperança falha, mas uma segurança infalível da fé, fundada na divina, e aqui vem, na divina verdade das promessas de salvação. É isso que nós vamos estudar hoje. Na evidência interna daquelas graças nas quais essas promessas são feitas. Isso é o que nós vamos estudar na próxima aula. No testemunho do Espírito de adoção que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, sendo esse Espírito o penhor de nossa herança e por meio de quem somos selados para o dia da redenção. Isso aqui a gente vai estudar lá na aula número 7. Então, vamos ter 3 aulas a respeito desses chamados 3 fundamentos da salvação. Sendo a primeira as promessas de Deus. E para esse fim eu quero ler com vocês 2 Coríntios 1, versículos 18 a 20. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Vamos orar. Gracioso, todo-poderoso, Deus sempre fiel e glorioso. És sempre fiel a todas as tuas promessas em Cristo Jesus, porque todas elas são sim e amém nele. Nos ajude a perceber que a nossa base suprema da segurança está em teu Filho, em tuas promessas do Evangelho, nele. E nos ajude a entender isso de forma correta nesta aula e a conhecer a doçura, a segurança disso para as nossas próprias almas, em nome de Jesus. Amém. Bem, John Murray, o famoso professor do Seminário Teológico de Westminster, disse que estas palavras aqui particulares no 18.2 da Confissão de Westminster falam dos fundamentos da segurança. E ele disse o seguinte: quando falamos dos fundamentos da segurança, estamos pensando nas maneiras na qual um crente passa a entreter essa segurança. Não dos fundamentos a respeito dos quais a salvação repousa. Os fundamentos da salvação são tão seguros para a pessoa que não tem plena segurança, quanto para a pessoa que a tem. Lembre-se da ilustração da rocha. Então, quando vocês se lembram disso, nesse sentido, capítulo 18.2 nos apresenta o que John Murray chamou de uma base complexa de segurança, que inclui uma base objetiva primária, que é a verdade divina das promessas. Então, esta é a sua base objetiva de segurança, as promessas de Deus. As promessas de Deus em Cristo Jesus. Esse é o fundamento objetivo da segurança. Essa é a rocha sólida sobre a qual você fundamenta a sua fé e a sua segurança. Mas há também 2 fundamentos secundários: evidências internas e o testemunho direto do Espírito Santo. Falaremos sobre esses 2 nas próximas 2 aulas. Então vamos ver nesta aula as promessas divinas em Cristo. Thomas Brooks, o puritano, disse: as promessas de Deus são a carta magna de um cristão, as suas principais evidências para o céu. As promessas divinas são o ato de doação de Deus. Elas são a única segurança que os santos devem mostrar por seu direito e título a Cristo, ao seu sangue e a toda a felicidade e bem-aventurança que vem por Ele. As promessas não são apenas o alimento da fé, mas também a própria vida e a alma da fé.
Elas são uma mina de ricos tesouros, um jardim cheio das mais seletas e doces flores. Nelas estão envolvidos todos os contentamentos e delícias celestiais. Anthony Burgess disse: é uma maneira mais nobre e excelente de encontrar a certeza da fé, confiando na promessa de Deus em Cristo fora de nós, do que obter a segurança, a certeza das evidências da graça dentro de nós. Eu vou explicar para vocês na próxima aula que ambos são necessários, mas a principal são as promessas de Deus. Ora, a ênfase nas promessas de Deus em Cristo implica diversas coisas para a nossa experiência da segurança. E no restante dessa aula eu quero dar a vocês 4 ou 5 dessas coisas. Número 1, nós não obtemos a segurança principalmente olhando nós mesmos ou qualquer coisa que produzimos a parte das promessas de Deus. Mas antes de tudo, é olhando para a fidelidade de Deus em Cristo, como Ele é revelado nas promessas do Evangelho. Portanto, as mesmas ofertas de graça e as promessas do Evangelho que nos conduzem à salvação em primeiro lugar, são suficientes para nos conduzir à segurança também. Portanto, Paulo nos diz nos versículos que eu li, 2 Coríntios 1, 18 a 20, que as promessas do Evangelho em Cristo não podem falhar. Não podem falhar. Porque o caráter de Deus é verdadeiro e fiel. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tanto nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Deus não fala pelos dois lados da sua boca. Ele não está dizendo, a minha salvação é certa em Jesus Cristo, mas se você for por ali e se lançar sobre eles, há alguma possibilidade que isso não seja certo para contigo. Não, a palavra de Deus é sempre confiável. Essa é a sua segurança. E isso é real em Cristo Jesus, apesar de toda a sua santidade. E, portanto, Jesus Cristo é o eterno, o justo, pleno, sim, e amém de Deus. A segurança nele é certa. Enquanto eles estavam juntos na eternidade, quando Cristo assumiu a nossa carne frágil e viveu entre nós, e agora também, no céu, à destra de Deus, Cristo sempre foi o sim de Deus. O sim de Deus. Da eternidade passada à futura. Ele é o sim de Deus. E Deus não precisa do seu sim para a segurança da sua salvação. Ele conquista o seu coração. Mas a base não é o seu sim. A base é o sim de Cristo. Deus não tem um segundo plano, Ele não precisa de um segundo plano, Ele não tem dúvidas. A salvação está em Jesus. Ele não precisa de outro Salvador, Ele não precisa de Jesus 90% salvando você e você 10%. Ele não precisa de apóstolos para ajudá-lo a ser salvo. Toda a salvação, toda a vida, por toda a eternidade está no seu glorioso Filho. Cristo é a afirmação do amor de Deus pelos pecadores dignos do inferno. E ele vem até você e ele diz, vem a mim, confie nas minhas promessas, no meu Filho, confie no meu sim. E é por isso que nós, como pregadores, esta é uma boa notícia, não temos que pregar sim e não para vocês, não temos que deixar vocês na mão. Paulo disse que não pregamos sim e não. Sim, você pode vir, mas não, você não pode vir até que você tenha feito isso e aquilo. Não, nós pregamos sim, no sim de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Portanto, a nossa segurança está no Evangelho, nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Para os puritanos, essas 3 coisas eram sinônimos. Evangelho, Cristo, promessas. E eles usavam as 3 de forma intercambiável. Essa é a nossa esperança. Então Deus nos diz na Bíblia que estamos com problemas por causa do nosso pecado. Sim, enormes problemas. Estamos a caminho do inferno por natureza. Mas Ele também nos diz na Bíblia que está disposto a resgatar o maior pecador que vem a Ele, como um pecador pobre e necessitado por intermédio de Jesus Cristo.
que a morte de Jesus realmente salva aqueles que creem somente nele para a salvação. Deus diz que isso é certo. Então, a minha segurança prospera quando a minha alma acampa ao pé da cruz. A minha segurança cresce quando percebo que Deus não resgatou Cristo da cruz porque Ele estava nos resgatando por intermédio da vida obediente de Cristo e da sua morte expiatória pelo pecado. Mas, enquanto Deus estava trazendo trevas sobre Jerusalém durante a crucificação, Ele estava nos trazendo para o seu reino de luz. Então, enquanto Jesus sangrava, Deus, o Filho, estava pagando o preço pela nossa redenção da culpa do pecado. Este é o sim de Deus. O seu Filho fez tudo. E porque a nossa salvação plena repousa em Cristo, portanto, todas as promessas que estão ligadas a isso ajudam a fortalecer a nossa segurança também. As promessas sobre a imutabilidade de Deus. Se Deus não muda, o seu sim é sempre sim. Malaquias 3, versículo 6. Eu sou o Senhor, não mudo. Portanto, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. A eternidade do amor seletivo de Deus. Com amor eterno te amei. Jeremias 31, versículo 3. A irrevogabilidade dos dons de Deus. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 29. A inviolabilidade do juramento de Deus. Hebreus 6, 17 a 20. A perfeição da obra de Cristo como mediador. Hebreus 10, 19 a 23. A soberania da aplicação dessa obra pelo Espírito. 1 Coríntios 2, 10 a 14. O amor relativo do Pai, a morte expiatória do Filho, a aplicação do Espírito, de tudo que o Filho mereceu. Todos têm a mesma segurança. E quando um pecador se lança pela graça de Deus aos pés da cruz e confia somente em Cristo, toda a segurança trinitária do Deus onipotente, imutável, invencível e inviolável é toda confirmada para nós e assegurada em nós, porque esse Deus não mente. Esse é o fundamento da nossa segurança. E isso é uma rocha. Filipenses 1,6 diz que, tendo confiança, vocês poderiam dizer, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, terminará até o dia de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Que Deus não é um Deus de sim e não. Ele não vai começar e depois abandonar você. O que ele começa, ele finaliza, pela graça de Deus. Número 2. À medida que a segurança cresce, as promessas de Deus tornam-se cada vez mais reais para o crente, pessoal e experimentalmente. Veja, as promessas de Deus e a minha segurança pessoal de fé, elas se reforçam mutuamente. E isso é uma coisa linda. Porque quando temos um conhecimento experimental das promessas de Deus, quando essas promessas se tornam doces e preciosas para nós e confiamos nelas, então os nossos corações ecoam a verdade dessas promessas. Essa é uma das razões pelas quais temos que ir à igreja todos os domingos. Precisamos ser constantemente reforçados a cada semana, novamente do Evangelho, das promessas de Deus. E é por isso que precisamos abrir a Bíblia todos os dias recebendo as promessas que surgem em nosso caminho. E o mundo promete tanto, Satanás promete tanto, e ele nunca cumpre. Mas Deus faz ainda mais do que promessa. Ele faz extraordinariamente, abundantemente, acima de tudo o que nós podemos pedir ou pensar. E assim vamos a essas promessas de novo, em Cristo, para encontrar a nossa segurança. Algumas semanas, eu tive uma senhora que apertou a minha mão na porta da nossa igreja e ela disse, veja, eu estava apenas pensando, ela disse, toda semana você de fato está nos trazendo a mesma mensagem. É sempre sobre Jesus e as suas promessas. Mas ela disse, sabe, toda semana parece que precisamos disso novamente e gradualmente ficamos cada vez mais seguros dessas promessas. Essa é a beleza da palavra de Deus. Um puritano colocou dessa maneira, quando comparo as promessas de Deus nas Escrituras com o que experimentei sobre Deus, então eu digo que a minha salvação está segura e comprovada, porque as promessas de Deus nunca podem falhar. Portanto, as promessas de Deus são os caminhos,
nos quais Cristo encontra a nossa alma. Porque, disse Thomas Goodwin, o puritano, se uma promessa pertence a ti, meu amigo, então todas pertencem. Cada promessa, através de todo Cristo, é a substância sobre todos. E isso me lembra uma das minhas citações puritanas favoritas sobre as promessas de Deus. É de William Spostoway. Ele escreveu um livro inteiro sobre os poços da salvação sendo abertos. E ele chama os poços da salvação de promessas de Deus. E o que ele disse foi o seguinte: as promessas são instrumentos na vinda de Cristo e da alma juntos. Elas são a segurança pela qual a fé é encorajada a vir a Ele e a agarrá-lo. Mas a união que a fé pratica não é entre um crente e a promessa, mas entre um crente e o Cristo da promessa. Então qual é a promessa? A promessa realmente é Cristo. E as promessas penetram na alma como caminhos. E você se apega a essas promessas pela fé e possui a segurança. Na verdade, ele diz que Deus vai tão longe em sua palavra, porque a sua palavra é como uma carta aberta para vocês, uma longa carta de 1.200 páginas para vocês. Então, o que ele faz com cada promessa é pegar cada uma delas como uma moeda de ouro, ele disse, e encher a sua sacola com uma enorme quantidade de moedas de ouro, milhares delas, na Bíblia, milhares de promessas. E ele vem até você, ele desamarra o cordão da bolsa e derrama toda essa montanha de moedas de ouro aos seus pés e ele diz, pecador, pegue o que você quiser. Você pode ter todas elas, se tiver Cristo. Então ele diz e continua, você sabe, os puritanos são tão bons em ilustrar as coisas. Ele diz, as promessas do Evangelho de Deus são como estrelas à noite. Quando você caminha pela primeira vez no campo, tarde da noite, você olha para o céu e, sim, há algumas estrelas. Sim, há mais algumas. E os seus olhos se ajustam e, eu estou vendo dezenas delas agora. Uau! Há centenas delas lá em cima. Como ele diz, se você continuar olhando, em pouco tempo todo o firmamento de todos os cantos, como uma multidão incontável de estrelas, é ricamente resplandecido como tantos pinos de ouro nos céus, assim você verá. E ele diz, assim, quando um cristão dedica tempo para meditar nas promessas de Deus, o número de promessas e a luz que vem dessas promessas, enquanto ele medita, pode, a princípio, parecer pequeno e fraco, a ponto de ser insuficiente para acalmar as minhas dúvidas internas, o temor dissipa as minhas trevas e as minhas lutas com o pecado. Mas conforme nós lemos a Bíblia, mais e mais, meditamos mais, começamos a ver milhares de promessas saindo das Escrituras em todos os lugares, juntamente com uma luz brilhante que brilha sobre elas, clara e distintamente, e são arrebatadas e cheias de deleite e a segurança de que a palavra de Deus é certa. E em terceiro lugar, o centro crístico da segurança pessoal é acentuado nas promessas de Deus. Porque, como disse o puritano Edward Reynolds, o próprio Jesus Cristo é a soma, a fonte, o selo e o tesouro de todas as promessas de Deus. Soma, fonte, selo e tesouro. Não pode ficar melhor do que isso, né? Do que todas as promessas de Deus. E o Reynolds explica, todas as promessas são feitas em Cristo, sendo compradas por seus méritos. Todas são realizadas em Cristo. Todas são administradas pelo seu poder para as promessas que são como raios, e os raios que vêm de Cristo, o Filho da Justiça, em quem todos estão alicerçados e todos estão abençoados, para que cada promessa aprendida pela fé conduza o homem a Cristo e a consideração da nossa unidade com Ele, no uso correto de termos o direito às promessas. Agora, você enxerga por que as promessas são o fundamento? As evidências internas que nós veremos na próxima aula. Elas nos ajudam a reforçar que essas promessas são de fato destinadas para mim. Porque eu estou vivendo delas e as suas evidências, o fruto delas evidenciadas em mim.
Isso era importante, eu vou mostrar para vocês o porquê, mas isso nunca é o mais importante. O mais importante é sempre o objeto fora de si mesmo, em Cristo. É por isso que Burgess tem essa ilustração muito legal. Ele disse: não devemos olhar para nós mesmos para encontrar graças em nossos corações, a ponto de esquecermos aqueles atos de fé pelos quais nos agarramos imediatamente com Cristo e confiamos nele apenas para nossa justificação. Então, ao dizer isso, ele continua. Eu vou colocar nas minhas próprias palavras. Ele diz o seguinte: quando José enviou suas carroças para levar Jacó, ele disse que teria sido tolice Jacó saía, olhar para as carroças e dizer: essas são as carroças de José. Isso significa que simplesmente José está vivo. Que maravilha são essas carroças, vou adorar essas carroças. Não, não. Ele diz: Jacó não vai fazer isso com as carroças. Jacó vai olhar para as carroças e dizer: e agora eu realmente tenho que ir ver José. Eu não estou satisfeito, eu não vou ficar satisfeito até eu encontrar José. Então, Burgess diz que quando um pecador vê as evidências internas da graça, um pecador vê as evidências da graça em seu próprio coração, em sua própria vida, ele fica feliz. Ele vê os vagões, os frutos da obra de Deus dentro dele. Deus está aqui, isso é maravilhoso. Mas você não acaba, você não termina ali, você não termina nas evidências, você quer então o Deus que te dá as evidências e os frutos da graça. E finalmente, aqueles fenômenos subjetivos, como as evidências internas da graça, às vezes podem parecer mais reais do que a fé nas promessas de Deus. Tais experiências dão menos glória a Deus do que as promessas divinas apreendidas diretamente pela fé. Isso é o que dizem os puritanos. E creio que Burgess novamente diz isso da melhor maneira. Ele diz: confiar em Deus e em Cristo quando não sentimos nada além da culpa e da destruição em nós mesmos é a maior honra que podemos dar a Deus. Portanto, viver por sinais e evidências de fé em nós é mais confortável para nós. Viver pela fé, também na escuridão, é uma honra maior para Deus. Então, ele está demonstrando uma confiança incondicional. Então, para concluir, o cristão no peregrino estava confinado no castelo da dúvida. E o gigante de desespero estava espancando ele, ameaçando a matá-lo no dia seguinte. Você se lembra do que o cristão fez? Isso é tão puritano, é tão antigo. De repente ele lembrou que tinha algo no seu bolso. Vocês se lembram do que era? Era a chave da promessa. E ele tirou do bolso quando o seu parceiro Esperança disse: bem, tire e experimente. E usando a chave, ele rapidamente abriu todas as fechaduras do castelo e escapou. Você entende? A mensagem de Bunyan é inconfundível. Não precisamos de nenhuma revelação ou experiência pessoal especial, extraordinária, para crer que essas promessas nos foram dadas. Apenas precisamos usar as promessas, confiando em Deus. Confiando em Deus, confiando em seu Filho. E não precisamos temer que essas promessas não serão para nós, porque Ele se deleita em concedê-las aos pobres e necessitados. Então não seja tímido. Quando Ele derramar essas promessas aos seus pés, toda vez que você abrir a Bíblia, abrace-as, viva-as, regozije-se nelas e descubra, para sua surpresa e alegria, que o gigante de desespero é impotente para nos manter como prisioneiros quando estamos vivendo nas promessas de Deus. As promessas do Evangelho de Deus em Cristo são mais poderosas do que todos os arsenais de Satanás e dos seus mensageiros combinados. A segurança da salvação não resulta do poder do pensamento positivo. Flui do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Assim, os puritanos nos lembram que a promessa subjetiva abraçada pela fé é infalível, porque é a promessa abrangente e fiel da aliança de Deus, e ele é infalível. E, consequentemente, a evidência subjetiva, embora necessária, é sempre secundária,
Porque muitas vezes está misturada com convicções e sentimentos humanos, mesmo quando contempla a obra de Deus. Então, todos os exercícios da fé salvadora, o primário e os dois secundários sobre os quais vamos ouvir, todos os exercícios da fé apreendem, até certo ponto, o fundamento primário das promessas divinas em Cristo. Agradeça a Deus por suas promessas do Evangelho.